Olá, mentes abertas. Esse vídeo está sendo gravado em 2024, 4 anos depois de algo que afetou a saúde pública, de um problema, de uma crise sanitária, que agora, passados 4 anos, até para quem não é adepto de teorias da conspiração, tem a sua origem sendo tratada ou suspeita de maneira polêmica em relação a como surgiu, porquê e o que pode estar envolvido em tudo que nós temos vivido nesses últimos 4 anos. E há quem, inclusive, acredite que aquilo foi só um teste de algo muito maior e talvez muito mais preocupante e grave que ainda está por vir. Isso nos leva, então, a tratar de temas que foram incluídos de maneira sinistra como referência em filmes como Scanners, O Silêncio dos Inocentes, American Ultra, Philadelphia Experiment e Sob o Domínio do Mal. São filmes clássicos, são filmes cult, e até então esses temas eram tratados praticamente como ficção ou como teorias da conspiração, como sempre. Mas hoje, diante do que a gente tem vivido nesses últimos 4 anos, do que talvez venha a acontecer, é bastante oportuno a gente falar de 2 assuntos bastante interessantes aqui para o nosso universo Mente Aberta, que é o projeto Montauk e a sinistra e estranha Plum Island, as instalações de Plum Island. Esses são os temas desse nosso episódio. Tanto o projeto da base de Montauk quanto as instalações de Plum Island compartilham uma localização próxima, a menos de 2 horas de Manhattan, no sentido leste do estado de Nova York. A sobreposição de assuntos perturbadores como sigilo governamental, fenômenos inexplicáveis e experimentos clandestinos acabou por unir esses 2 locais enigmáticos. Comecemos pelo projeto Montauk. Este seria um experimento governamental obscuro e envolto em segredo, que teria sido realizado na abandonada base aérea de Camp Hero, em Montauk, Nova York. Essa base militar desativada está localizada em uma região do condado de Suffolk, no estado americano de Nova York. Montauk fica no extremo leste de Long Island, a cerca de 190 quilômetros a leste de Midtown Manhattan. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Marinha dos Estados Unidos comprou a maior parte do extremo leste dessa propriedade, incluindo o Montauk Manor, para transformá-lo em uma base militar. Foi desativada em janeiro de 1981 e agora é de propriedade do Escritório de Parques, Recreação e Preservação Histórica do Estado de Nova York, como o Parque Estadual Camp Hero. Devido ao seu tamanho, uma enorme antena de radar do sistema conhecido como SAD foi abandonada no local, sendo visível até hoje no telhado do prédio principal, tendo seus motores e eletrônicos de controle removidos, de forma a permitir que se mova com o vento, para evitar que seja arrancada de sua base por alguma tempestade mais violenta. Preston Nichols, Al Bielek e Duncan Cameron são figuras-chave que apresentaram relatos arrepiantes de controle mental, viagem no tempo e encontros extraterrestres ligados ao projeto Montauk, e eles acabaram originando livros, onde optaram por apresentar a realidade que vivenciaram como ficção para evitar maiores especulações e represálias, e até para driblar a incredulidade dos céticos. Os alegados experimentos conduzidos nessa base aérea de Montauk, que hoje, apesar de ser dada como abandonada, ainda está cercada por procedimentos de segurança, alimentaram rumores de atividades bizarras e que, de fato, teriam sido conduzidas naquele local. Estamos falando de experiências para acessar dimensões paralelas, sequestro e cativeiro de cobaias humanas em experimentos de guerra psíquica, atividades científicas utilizando tecnologia obtida de reengenharia e até mesmo por colaboração com alienígenas. Como veremos, tais rumores nasceram a partir de conexões com o infame Experimento Filadélfia,
de 1943, retratado em um filme dos anos 80, cujo DVD eu mostrei no começo deste episódio, e ao qual dedicamos um episódio completo aqui no nosso Universo Mente Aberta. O link deve estar aparecendo no card aqui em cima. A primeira menção ao que se tem chamado de Conspiração Montauk veio a público em 1992, quando Preston B. Nichols publicou um livro, The Montauk Project: Experiments in Time, onde ele relatava o que teria vivenciado em meados da década de 1980, quando o governo americano supostamente teria conduzido experiências secretas envolvendo paranormalidade na região leste de Long Island. Preston era um especialista em radar cujas funções exigiram que ele estudasse o experimento Filadélfia de 1943. Nesse processo, ele acabou descobrindo acidentalmente que ele próprio havia vivido uma, digamos, vida secreta e paralela como técnico de uma instalação de radar instalada na estação da Força Aérea Camp Hero, em Montauk. Instalação essa projetada para, na verdade, controlar emoções e mentes dos seres humanos. Pesquisas adicionais levaram à descoberta de que o radar também poderia ser usado para reorganizar a matéria e até mesmo para manipular o próprio tempo. Enfim, Preston descobriu que militares e cientistas estariam desenvolvendo armas e tecnologia de guerra psicológica nas instalações do Fort Hero ali em Long Island. Os relatos do livro de Preston foram baseados em memórias que o escritor recuperou durante sua passagem pelo projeto durante a década de 1980. Desde então, surgiram diversos vídeos obtidos de incursões clandestinas de diversos novos investigadores às instalações, antes que se reforçasse o esquema de segurança que hoje impede o acesso total ao local. Nesses vídeos, Preston Nichols e outros pesquisadores mostraram e descreveram em detalhes o interior desta base militar, com suas instalações, equipamentos que ainda existem nas salas do complexo abandonado e até mesmo as gaiolas onde cobaias humanas teriam sido mantidas presas para serem utilizadas nos experimentos de controle da mente, de uma maneira muito parecida a como se sugere em filmes como American Ultra e Sob o Domínio do Medo, ou mostrado de maneira mais explícita e de forma central para o roteiro, ainda que como uma ficção, no hypado seriado Stranger Things, da Netflix. Um ponto-chave para a realização dessas experiências seria a utilização do sistema de radar, baseado na antena SAGE, enorme equipamento que até hoje é visível, destacando as instalações da base abandonada na paisagem de Long Island. Os sobreviventes do projeto alegam que o sistema SAGE original teria passado por modificações técnicas, seguindo inclusive orientações obtidas de tecnologia alienígena para ser usado como um equipamento de interferência e controle das ondas cerebrais do ser humano, chegando a afetar moradores do entorno na região, como o próprio Preston Nichols, antes mesmo de descobrir sua suposta vida paralela no projeto. Foi assim então, após alguns gatilhos que acabaram por derrubar a barreira mental que supostamente teria apagado suas memórias sobre o que viveu quando fez parte desse programa secreto, que Preston registrou e publicou seu livro. Sua publicação acabou por chamar a atenção de alguns outros indivíduos que ajudaram a quantificar as afirmações disseminadas por Preston Nichols, que as consolidou de forma bastante organizada e com impressionantes detalhes técnicos. Foram divulgados ainda todos os tipos de eventos bizarros e quase inacreditáveis que teriam ocorrido durante esse projeto, incluindo experimentos de controle mental, abertura de portais espaço-temporais, viagens interdimensionais, contato alienígena e o rapto de crianças sem teto e moradores da área ao leste de Manhattan, para uso como cobaias, a exemplo do cenário proposto no enredo do seriado Stranger Things. Preston Nichols alega que as operações do projeto Montauk foram conduzidas pelos militares dos Estados Unidos e financiadas pelo montante de dinheiro desviado com saques do Partido Nazista recuperados das vítimas do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial.
Todo o projeto que teria dado origem às atividades realizadas em Montauk teria se originado do Experimento Filadélfia. As descobertas acidentais de alteração do espaço-tempo feitas durante o evento de desaparecimento e teletransporte do navio militar USS Eldridge em 1943 acabaram dando origem a um novo projeto específico focado em desenvolvimento de visão remota, controle da mente e viagem temporal no Laboratório Nacional de Brookhaven, em Long Island, estado de Nova York, sob o nome de Projeto Phoenix. Logo se percebeu que o projeto exigia uma grande antena de radar e a instalação de uma em Brookhaven comprometeria a segurança do projeto. Felizmente, a Força Aérea Norte-Americana tinha uma base desativada em Montauk, Nova York, não muito longe de Brookhaven, que possuía uma instalação completa de radar Semi-Automatic Ground Environment, ou SAGE. O local era grande e remoto, já que Montauk ainda não era uma atração turística, e o acesso à água permitiria a entrada e saída de equipamentos sem ser detectado. O equipamento foi transferido para Camp Hero, na base de Montauk, no final dos anos 1960 e instalado em um bunker subterrâneo abaixo da base. Segundo teóricos da conspiração, para mascarar a natureza do projeto, o local foi fechado em 1969 e doado como refúgio e parque de vida selvagem, com a condição de que tudo o que fosse subterrâneo permaneceria sendo propriedade da Força Aérea, embora, na realidade, a base permanecesse em operação até a década de 1980. Eis alguns tópicos impactantes sustentados pelos testemunhos a respeito do que se realizou em Montauk durante a existência desse projeto. 1. A relação entre o USS Eldridge, viagem no tempo, e hiperespaço. O USS Eldridge, o navio utilizado no famoso Experimento Filadélfia, ou Projeto Rainbow, conduzido em 1943, que supostamente foi enviado para o hiperespaço em experiências de invisibilidade e viagem no tempo, teria ficado preso por algum período de tempo nesse limbo do tempo-espaço, utilizando tecnologia desenvolvida por Nikola Tesla naquela época. O testemunho de Al Bielek e Duncan Cameron supostamente confirma a existência das operações em Montauk como consequência desse experimento. Eles alegam terem feito parte da tripulação do navio e durante aquela traumática experiência de invisibilidade do navio, teriam saltado do convés enquanto ele estava no hiperespaço. Assim, após um período de grave desorientação, teriam chegado na base de Camp Hero em Montauk, no ano de 1983, ou seja, 40 anos depois da data original do experimento. Em Montauk, Bielek e Cameron tomaram conhecimento que o projeto Phoenix, um desdobramento do projeto Rainbow, estaria sendo gerenciado por cientistas proeminentes como John von Neumann, que teria falado pessoalmente com ambos, explicando o ocorrido em conjunto com outros oficiais da Marinha Americana presentes. O relato fantástico cita esse encontro com von Neumann em 1983, mesmo tendo ele teoricamente falecido em 1957, o que, segundo essas testemunhas, seria uma farsa criada pelos militares para que o cientista pudesse continuar envolvido secretamente e trabalhando incógnito sob um novo nome nesses projetos secretos do governo. 2. A cadeira Montauk e os poderes psíquicos. Preston B. Nichols afirmou ter trabalhado em um equipamento batizado de cadeira Montauk, estranho dispositivo criado para aumentar as habilidades psíquicas do indivíduo que estivesse sentado nela. Duncan Cameron, uma vítima e testemunha com capacidades de visão remota, irmão de Al Bielek, além do que já havia relatado em sua experiência a bordo do navio USS Eldridge, confirmou ter demonstrado habilidades psíquicas e ampliado sua visão remota de bases inimigas durante a Guerra Fria, enquanto estava sentado na cadeira Montauk sob supervisão dos cientistas e militares. 3.
viagem astral e envelhecimento rápido. Al Bielek, o irmão de Duncan, referiu-se a experiências de viagem astral, das quais seu irmão, com poderes psíquicos, teria participado, sugerindo ter sofrido como efeitos colaterais de um acidente ocorrido em 1983, um processo de envelhecimento acelerado acima do normal. E 4. A materialização de pensamentos, abertura de portais e visitas de criaturas interdimensionais. As pessoas envolvidas nos experimentos em Montauk, como na própria cadeira Montauk, tiveram suas habilidades psíquicas aprimoradas a ponto de poderem materializar objetos a partir do nada. Stuart Swerdlow, outra testemunha, afirma ter suas faculdades psionicas reforçadas, mas à custa de instabilidade emocional, transtorno de estresse pós-traumático e outros problemas. Foi criado uma espécie de portal espaço-tempo, que permitia aos pesquisadores viajar para qualquer lugar no tempo ou no espaço. Incrivelmente, assim como é mostrado no enredo do seriado Stranger Things, agora, 40 anos depois, um monstro ou criatura alienígena teria sido atraído pelo poder psíquico dos participantes das experiências e teve acesso à nossa dimensão passando pelo portal tempo-espaço criado em Montauk. No livro, e até em fotos nas diversas palestras registradas por Al Bielek e Preston Nichols, eles relataram que essa criatura sinistra destruiu equipamentos e teria chegado a devorar pesquisadores. O portal teria sido então fechado e, após muitas tentativas, a criatura teria sido destruída. Esse evento teria sido definitivo para o encerramento das atividades em Camp Hero e o lacre das instalações de Montauk. Depois de encerrada a operação e lacradas as suas instalações, todos os funcionários e subalternos envolvidos supostamente foram submetidos à lavagem cerebral ou eliminados como queima de arquivo, enquanto alguns de maior patente juraram sigilo absoluto, tendo todos os registros oficiais sido destruídos. Segundo algumas histórias, porém, as pesquisas continuam no local até hoje, com segurança reforçada, o que explicaria o motivo de haver áreas com pesadas portas seladas e sinais de uso aparente de algumas partes da instalação, conforme imagens divulgadas por corajosos que ainda hoje tentam acessar o local e têm postado seus vídeos na internet. Então, enquanto nos livros publicados por Al Bielek, Preston Nichols e Peter Moon foram divulgadas as supostas atividades sinistras realizadas em Montauk Point, veremos que no livro Lab 257, Uma História Perturbadora, o pesquisador e jornalista Michael Carroll explorou e revelou outras conexões de projetos igualmente questionáveis com Plum Island, uma área que fica a cerca de menos de 100 quilômetros de Montauk. Esse livro expôs a realização de experimentos sinistros de cientistas nazistas envolvendo a criação e disseminação de doenças infecciosas que seriam usadas como armas em guerras biológicas, mas utilizaram moradores civis como cobaias involuntárias. A ilha também reúne diversas notícias em meios oficiais, relatando a inexplicada descoberta de criaturas bizarras, de origem até hoje não esclarecida, aumentando a desconfiança em torno dessa instalação do governo americano. É intrigante notar a proximidade geográfica entre Camp Hero, base dos experimentos mentais do projeto Montauk, e as instalações de Plum Island, o palco dessas controversas pesquisas biológicas. Poderia haver uma conexão entre esses dois lugares enigmáticos? Alguns teóricos de conspiração sustentam que os experimentos conduzidos em Camp Hero e Plum Island podem fazer parte de uma rede maior e interconectada, envolvendo segredos governamentais e operações militares e científicas secretas. Localizada perto da costa de Montauk, a instalação de Plum Island tem sido associada há muito tempo a pesquisas de guerra biológica e a experimentos misteriosos. A ilha é de propriedade exclusiva do governo dos Estados Unidos e o acesso é controlado pelo Departamento Americano de Segurança Interna. Além disso,
a ilha também sediou um antigo forte militar, Fort Terry. Já houve planos para a venda da ilha, que acabaram sendo suspensos em fevereiro de 2012. Os questionamentos sobre a vulnerabilidade e riscos em torno de Plum Island aumentaram depois dos atentados de 11 de setembro, por motivos justificados, quando se descobriram estranhas relações e interesses de elementos suspeitos, como entenderemos mais adiante. Oficial e publicamente, Plum Island é a área onde fica a sede do Plum Island Animal Disease Center, um laboratório federal dedicado ao combate a doenças infecciosas de animais, localizado perto de Long Island. Esse laboratório, inclusive, é citado nesta cena do filme O Silêncio dos Inocentes. One week of the year, you get to leave the hospital and go here. Plum Island. Every day of that week, you may walk on the beach, you may swim in the ocean for up to 1 hour under. Plum Island Animal Disease Research Center. Sounds charming. That's only part of the island. There's very nice beach, tern's nest there. Conhecendo um pouco mais sobre as bizarrices relacionadas a Plum Island, você também concordará que é impossível não fazer uma relação com o clássico romance de ficção científica A Ilha do Dr. Moreau, escrito por H.G. Wells, o mesmo autor de A Guerra dos Mundos. Wells publicou A Ilha do Dr. Moreau em 1896. O livro conta a história de um marinheiro náufrago que se encontra preso em uma misteriosa ilha habitada pelo enigmático Dr. Moreau. À medida em que o náufrago mergulha nos segredos da ilha, ele descobre que o Dr. Moreau vem realizando experimentos proibidos, fundindo corpos humanos e animais para gerar criaturas híbridas e grotescas. Essas criaturas, denominadas de povo bestial, são o resultado da obsessiva busca do alucinado Dr. Moreau por uma notoriedade científica que acaba por obscurecer a linha divisória entre a natureza humana e a animal. Na época, Wells descreveu essa sua obra como um exercício de blasfêmia juvenil, onde buscava destacar os temas da dor e da crueldade, da responsabilidade moral, questionar a identidade humana e a nossa interferência na natureza. É impressionante conhecer as supostas atividades realizadas em Plum Island e refletir sobre esses temas e criaturas que H.G. Wells quis abordar naquele seu livro, escrito há mais de 120 anos atrás, e cuja influência pode ser vista em muitas adaptações, incluindo a polêmica e conturbada versão para o cinema, filmada em 1996, estrelada por Marlon Brando. Mas a realidade parece ser ainda mais sinistra e cruel. O pesquisador e jornalista Michael Christopher Carroll, em seu livro Lab 257, The Disturbing Story of the Government's Secret Plum Island Germ Laboratory, menciona a relação dessa instalação com a enigmática figura de Erich Traub, um cientista alemão que, segundo as fontes do investigador Carroll, supostamente teria sido recrutado do programa de guerra bacteriológica da Alemanha nazista para trabalhar no laboratório de Plum Island. Segundo o livro, a repatriação americana desse, digamos, cientista teria sido favorecida pela célebre e perturbadora Operação Paperclip, utilizada pelos Estados Unidos no pós-guerra. Nós, inclusive, já citamos essa questionável Operação Paperclip em alguns outros episódios do nosso canal. Erich Traub, falecido em 1985, foi um veterinário, cientista e virologista alemão especializado em febre aftosa e peste bovina, que foi membro do National Socialist Motor Corps, ou NSKK, o batalhão de motoristas e mecânicos especializados do Partido Nazista, de 1938 a 1942. Ele trabalhou diretamente para Heinrich Himmler, chefe da Schutzstaffel, a temível SS, como chefe do laboratório das principais bioinstalações de armas nazi na Ilha Heinz, um lugar que, para muitos, serviu de modelo para as instalações americanas de Plum Island.
Traub foi transferido da zona soviética da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial e levado para os Estados Unidos em 1949, sob os auspícios da famigerada Operação Paperclip, o programa do governo dos Estados Unidos destinado a repatriar cientistas nazistas para poder explorar o conhecimento científico do pós-guerra alemão, e assim evitar que a tecnologia e conhecimento que foi desenvolvido pelos alemães durante a guerra caíssem nas mãos de seu grande adversário de então, a União Soviética. Com base nas fontes de pesquisa, apesar de constar oficialmente que o sinistro cientista alemão, Traub, teria recusado a oferta de fazer parte da implantação do programa de pesquisas a ser conduzido em Plum Island, o livro de Carroll revela que existem registros disponíveis sobre as visitas do alemão a Plum Island nas décadas de 1950, 1960 e 1970. Teoricamente, apesar de ter recusado o cargo, ele continuou a visitar Plum Island com frequência, o que levou às especulações de existir um envolvimento dele com a instalação durante esse período. As fontes consultadas por Michael Carroll indicariam que as conexões do doutor com Plum Island e suas visitas às instalações fizeram parte de sua carreira controversa e secreta, que envolvia pesquisas de guerra biológica. Além dessa sombria ligação com esse personagem alemão, o livro Lab 257 relata também o improvável e preocupante interesse de outro personagem sinistro nessa instalação cercada de mistério. Bashiruddin Mahmud, um físico nuclear paquistanês que tornou-se terrorista e estava envolvido no desenvolvimento de armas biológicas para a Al-Qaeda. Esse cientista tinha ligações estreitas com Osama Bin Laden e foi capturado em 2002 por agentes do FBI e da CIA numa operação em Cabul, no Afeganistão. Ele tinha em seu poder um arquivo detalhado sobre o trabalho secreto de pesquisas de doenças e armas bacteriológicas que vinha sendo desenvolvido em Plum Island. Como ele teve acesso a esse dossiê e com que interesse? Foi por causa dessa conexão que Plum Island passou a ser protegida com um esquema mais rigoroso, que limitou as visitas públicas ao local, após os ataques de 11 de setembro de 2001. O autor Michael Christopher Carroll traça ainda ligações causais perturbadoras, mas convincentes, entre Plum Island e a introdução da doença de Lyme no território americano. Estranhamente, essa doença causada por uma bactéria contaminou, de maneira até hoje não esclarecida, vários residentes de Old Lyme, a cidade mais próxima das instalações de Plum Island. Essa doença teria chegado aos moradores a partir de um carrapato hospedeiro, o carrapato estrela, que investigadores correlacionam a pesquisas que de fato foram conduzidas em Plum Island, que foram inclusive confirmadas por membros das equipes alocadas naquelas instalações. Houve ainda outros contágios semelhantes nos arredores, relacionados a outra doença, como o chamado vírus do Nilo Ocidental, e ainda uma outra doença atípica, conhecida como enterite de pato, todas relacionadas a germes e bactérias não nativos, que causaram estragos repentinos na América do Norte. Tratam-se de patógenos com os quais, segundo o autor pesquisou, cientistas de Plum Island supostamente estariam trabalhando em pesquisas relacionadas à guerra bacteriológica na época em que ocorreram. Há ainda como mais uma bizarra evidência a ser usada para aumentar a polêmica em torno dessa instalação obscura os relatos e fotos reais divulgados por testemunhas sobre criaturas estranhas que teriam aparecido mortas na costa e praias da região, como o caso do infame Monstro de Montauk. Testemunhas oculares como Jenna Hewitt chegaram a fotografar a criatura bizarra, que desafiava qualquer explicação convencional. As fotos divulgadas desse ser, que parecia uma criatura saída do filme A Ilha do Dr. Moreau, alimentaram as teorias sobre existirem experimentos genéticos sendo realizados nas instalações de Plum Island e que teriam dado errado,
isso fomentou ainda mais as especulações e medo de uma potencial liberação de outras criaturas mutantes e desconhecidas na região ao redor. 4 anos depois, em 2012, uma outra criatura horripilante e misteriosa com rosto mutilado, focinho enrugado e 5 dedos em cada pé foi encontrada nas margens do East River, sob a ponte do Brooklyn, deixando perplexos os nova-iorquinos. Essa nova criatura foi apelidada de Monstro de Manhattan pela mídia que tornou públicas suas fotos. E houve ainda um corpo até hoje sem identificação, de um homem negro de cerca de 2 metros de altura, mas com características anormais, como dedos das mãos muito longos, diferentes das de qualquer outro ser humano, e que também foi encontrado sem causas aparentes ou traumas que tivessem causado sua morte, em janeiro de 2015, na costa da região de Plum Island. Nessa mesma época, a polícia foi chamada devido a terem sido encontrados ossos de uma mulher em outra praia da região, cuja necropsia não permitiu a identificação, e em 2023 foi noticiado que um corpo foi encontrado em um barco à deriva na costa de Plum Island. A polícia não forneceu detalhes, além de dizer não ter encontrado marcas de violência no corpo, e limitou-se a informar que poderia estar relacionado a uma pessoa desaparecida no estado de Connecticut. Com todo esse histórico perturbador em torno de suas instalações, essa unidade de pesquisa saiu do estado de Nova York e atualmente está sendo realocada em uma cidade do estado do Texas, o que acabou por causar ainda mais polêmicas. Afinal, depois de todas essas situações no histórico de Plum Island, não parece estranha a decisão de transferir os riscos de instalar um centro de pesquisas de doenças extremamente contagiosas e relacionadas à contaminação de criações de gado, aves e suínos, justamente na área que é considerada o centro vital da produção agropecuária norte-americana? Enfim, à medida em que mergulhamos nos mistérios do projeto Montauk e lemos sobre as pesquisas realizadas em Plum Island, ficamos com mais perguntas do que respostas. As histórias de encobrimentos governamentais, mortes e ocorrências estranhas e fenômenos inexplicáveis continuam a alimentar a nossa curiosidade e a despertar o debate entre os teóricos da conspiração e os céticos. E você, mente aberta, o que acha desse tema? Há realmente motivos para acreditar em tão sinistro envolvimento de forças militares e científicas em tais projetos ao longo de tantas décadas? Ou tudo não passaria de teorias de conspiração cada vez mais absurdas e impossíveis, criadas a partir de muitas coincidências? Boas reflexões, mente aberta.